O material do Êxodo. Êxodo capítulo 1, versículo 1 diz o quê? Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Verrele, Shemot, Benei, Israel, Rabaim, Mitzraimá, Et, Yaakov, Ish, Ubenot, Baú. É o versículo escrito na Bíblia Hebraica Stuttgartense, tá? Shemot 1 e Verrele Shemot. Estes, pois, são os nomes. Daqui se tira o título do livro para Shemot, O Êxodo significa saída. Êxodo, que vem do grego, significa saída, enquanto Shemot significa os nomes, apontando para a geração que entra no Egito, enquanto o título dado pela Septuaginta aponta a libertação do povo, saindo do Egito, enquanto um aponta o povo que está entrando, o outro está narrando a saída do povo hebreu. Amém? O conteúdo do Êxodo contém uma rica variedade de gêneros literários, incluindo textos de narrativa, mandamentos e lei, além de instruções de arquitetura, todos harmoniosamente combinados para narrar sequência de eventos que levam um povo que se sentia abandonado por Deus a compreender que era o povo escolhido de Deus. Há momentos na nossa vida que nós podemos nos sentir até abandonados por Deus, separados, distantes de Deus. Mas às vezes é o momento de um trabalhar do Senhor no deserto. O povo estava aqui 40 anos no deserto. No deserto da bênção. No deserto da provação. 400 anos de provação. Mas foram 400 anos que Deus tinha revelado para Abraão. Abraão, com a geração, vai ficar 400 anos servindo como escravo no Egito. Mas chega o momento de Deus, chega o momento da libertação. Tá? E nós veremos também, essa análise aqui, no material do Êxodo. O livro de Êxodo apresenta mais conexão com as fontes egípcias. Nós vimos aí que o material do Gênesis, ele pode ter ligações com outras fontes, mas o Êxodo já é diferente. O Êxodo se liga mais às fontes egípcias do que qualquer outro livro. Dependemos não só dos textos de literatura histórica do Egito, mas de todas as fontes que contêm informações geográficas e culturais. Então, podemos aí trabalhar o Êxodo fazendo uma viagem também em outras literaturas. Algumas das lacunas têm sido preenchidas gradualmente, conforme o avanço das investigações arqueológicas nos locais importantes. As passagens que relatam as leis do livro de Êxodo podem ser comparadas à ampla variedade de código de leis da Mesopotâmia, incluindo os textos de leis sumérias, tais como a reforma de Uruninguina ou Urukagina, a lei de Unarmu e a lei de Lipitistá. São textos fragmentados que datam do final do 3º milênio e início do 2º milênio antes de Cristo. Tá certo? Então, vocês estão vendo aí que o material do Êxodo ele pode ser comparado a muitos escritos ali com relação ao Código Civil. As leis registradas ali no Êxodo, elas podem ser comparadas também com códigos civis registrados em outros escritos da literatura mesopotâmica. Podemos fazer um paralelo. Os textos mais extensos dos códigos de leis, ali das civilizações mesopotâmicas, nós temos as leis de Snuna, nós temos a lei do Código de Hammurabi, nós temos o Código de Lei Hititas
e os códigos de leis medo-assírios, né? O código de Esnuna e Hammurabi, eles datam no período antigo, da Babilônia Antiga, lá do 18º século a.C., 1800 anos antes de Cristo. As leis hititas, elas datam provavelmente do século 17 e as leis medo-assírias do século 12 a.C., 1200 a.C. Essas leis, elas tinham como objetivo testificar aos deuses o quanto o rei tinha sido bem sucedido em estabelecer e manter a justiça em seu reino. Desta forma, as leis elas eram elaboradas de maneira a refletir as decisões mais sábias e justas que o rei poderia imaginar. Quando a lei, então, ela era elaborada no período aqui das civilizações mesopotâmicas, sumerianas, acadianas, ela tinha uma intencionalidade. Quando um determinado monarca, ele registrava num óstraco, numa pedra, em um pergaminho, ali, um código civil, era uma forma de dizer para a divindade como estava sendo o trabalho dele na civilização. Ele estava querendo dizer para a divindade que ele estava sendo um rei justo, que ele era um rei que olhava para todas as camadas da sociedade e que de alguma forma ele tentava justificar que ele era merecedor daquela posição hierárquica aqui na sociedade para a divindade, que a sua linhagem era merecedora dessa continuidade ali dinástica no poder, porque ele estava fazendo um bom trabalho. Ele estava fazendo leis ali, não para dizer que os cidadãos deveriam ter a questão do Código Civil, direitos e deveres. Não, o principal objetivo era ele dizer, olha, eu estou cuidando bem. Então eu elaborei aqui até uma lei para mostrar para a divindade que ele era merecedor das benevolências desta divindade, quer na vida política, quer na vida conjugal, principalmente ali na continuidade do seu nome no trono. Tá? Diferentemente que a lei, quando é dada para o povo hebreu, já é para apontar realmente o que a divindade quer que esse povo sirva. Ela está apontando ali, com relação a Israel, que Deus é um Deus diferenciado e ele requer que esse povo que foi escolhido para ser dele tenha uma vida diferenciada dos demais povos cananitas. Então aí você já consegue observar uma diferença entre os códigos civis das leis. As leis ali mesopotâmicas, das civilizações mesopotâmicas, né, cananitas, com relação a Israel. A legislação que determinava dentro da sociedade israelita não era tão diferente na superfície daquela que teria caracterizado as sociedades assírias e babilônicas. A diferença está no fato de que, para Israel, a lei era vista como parte da revelação de Deus e de seu caráter. Os babilônios tinham proibições tão severas em relação ao homicídio quanto os israelitas. Onde é que está a diferença? A diferença é que, para os babilônios, as leis elas serviam para refrear o impulso para cometer o crime, né, da prostituição, o crime do homicídio, né, para não quebrar a ordem social e os princípios de civilização. Para Israel tinha uma outra conotação. As proibições ali do homicídio refreavam os impulsos assassinos por saberem quem era Deus. Então, com relação a Deus, o povo judeu deveria refrear. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é misericordioso. Então, esse Deus, ele tem certos caráter, ele tem o seu caráter, ele tem a sua magnificência e, conforme o pensamento de Deus, o povo tem que seguir ali determinados preceitos, mandamentos e juízos que apontam para o trabalhar de Deus com relação ao seu povo. As leis podem parecer iguais, mas a base do sistema legal era notadamente diferente.
né? Para o judeu, Yahvé, o seu Deus, era a origem de toda a lei e o fundamento de todas as normas sociais, certo? Segundo, na Mesopotâmia, como o rei ele era investido de autoridade, tanto para conceber como para estabelecer a lei, os judeus não tinham padrão moral, nem exigiam um comportamento moral, né? Embora esperasse que os humanos preservassem os valores da civilização e, portanto, agissem de maneira ordenada e civilizada. Vejam só, então, nas civilizações mesopotâmicas desse período, as divindades cananitas não tinham um código moral ali. Israel vai ter, né? Por isso que você vai ver ali Deus, ele repudiando a adoração, né, politeísta das civilizações cananitas. Por exemplo, a divindade Moloque, que para adorar Moloque, os pais cananitas, aliás, civilizações cananitas tinham que a cultura de matar os seus filhos em adoração a Moloque. Aconteceu até no período monárquico de Israel, no Reino do Norte, no Reino de Israel, quando alguns reis ali também sacrificaram seus próprios filhos a Moloque, porque não tinham uma moralidade. Enquanto Deus é o autor da vida, o Senhor proíbe sacrifício humano, tinha essa proibição, então, desses rituais pagãos para com o povo de Israel, tá certo? Para você entender aí essa questão do código moral de Deus para com o seu povo e o que era basicamente o código moral para as civilizações mesopotâmicas ali que circundavam ali os povos o povo hebreu. Outra coisa, assim o caso em questão é que a lei dada no Sinai não necessariamente representava uma nova lei. Em que sentido, pastor? Vamos lá, vou explicar para vocês aí. Na verdade, talvez a lei outorgada no Sinai, ela fosse bem parecida com as leis sobre as quais o povo de Israel havia vivido no Egito, né? E era similar às leis encontradas em outras sociedades do Antigo Oriente Próximo. Por quê? Nós entendemos que quando Deus então vai revelando a lei para Moisés, Deus também, ele com certeza faz com que o homem utilize o seu conhecimento que ele tinha da cultura, do seu momento. Moisés, a Bíblia fala que ele teve todo o conhecimento da cultura egípcia. Então ele tinha conhecimento de código civil. Com certeza Moisés utilizou desse conhecimento que ele tinha para elaborar o material também da lei do Pentateuco. Tá certo? Então ele usou a influência do conhecimento que ele tinha. Deus não deu nada novo, assim 100% do que era desconhecido. Quando Deus então ele outorga uma lei para o povo hebreu, é uma lei que o povo devia ter conhecimento, devia ter observado, só que agora há uma diferença, que aqui há um motivo diferenciado para o povo seguir obedecendo essas ordenanças, né? Então, a novidade ela está na revelação de Deus, consumada através da institucionalização da lei, como parte da aliança. Então, a lei aqui revelada no Sinai, ela tem aqui já um propósito, porque ela realmente assina esse acordo, essa aliança entre Deus e Israel. A lei vai sempre apontar para o código da aliança. E o que o tabernáculo e a sua construção nos fornecem também? Nós estamos falando aqui do material do Êxodo, né? E a ordem para construir o tabernáculo, você encontra ali no material do Êxodo, essa ordem. Tá certo? E nós vamos estar falando sobre o tabernáculo quando nós entrarmos ali no conteúdo realmente do material, né, de Shemot. E aí nós vamos estar abordando o passo a passo aí deste conteúdo. Vamos entrar agora para entender o que nós vamos estudar em Levítico. Vamos fazer um panorama aqui de Levítico. Levítico capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação de Zeno. Então, Vaikra. Vaikra é o termo, né? É o termo aqui que dá título ao nome hebraico do livro, Vaikra, que significa e chamou. Enquanto em grego o título é Leviticon, que é referente aos levitas, ao trabalhar. Mas o versículo em hebraico aqui em questão, Vaikra Elmosh,
vai dar de Yahvé Elav, Melhel Moed Lemor. Tá? Então, vai Krá é o Moshe, vai dar de Yahvé Elav, Melhel Moed Lemor. É o título, né? Aqui o versículo em hebraico e em português para você. Aí. Vaikra significa e chamou. É o título do livro em hebraico. Enquanto, né, aqui as nossas Bíblias seguem aquela que foi traduzida na Septuaginta para Êxodo. O título Vaikra refere-se àqueles que foram vocacionados e eleitos por Deus para trabalharem em sua presença no santuário. Esse é o título que aponta. Amém? Eu tenho recebido mensagens aqui de muitos que estão assistindo às aulas. Quero deixar um alô para você. Venha nos acompanhar. E também venha nos seguir no canal do YouTube. Você pode estar entrando no canal do YouTube. Pastor, qual é o seu canal? Você pesquisa lá, Teologia Incandescente na Teologia. É o título do nosso canal. E você pode estar se inscrevendo no nosso canal. Deixe o seu joinha, dê o seu like. Porque as aulas que nós postamos aqui no Facebook, também nós vamos encaminhar ela lá para o canal do YouTube. Que nós temos alunos também, acadêmicos de várias partes do Brasil, que estão aprendendo conosco, né, via EAD, Educação à Distância, né, 100% online. E você está aqui em uma aula sobre o conteúdo da Torá, o conteúdo do Pentateuco. E nós estamos aqui encerrando hoje a introdução ao Pentateuco, porque no próximo sábado nós vamos entrar no material do Bereshit, realmente no material do Gênesis. E você não pode perder a aula, porque nós vamos estar entrando aqui em assuntos sobre ramartiologia, antropologia bíblica, filosofia, teontologia, a doutrina de Deus e dos anjos. Nós vamos estar abordando tudo isso quando nós entrarmos no conteúdo do Bereshit. Vai ser uma aula proveitosa. Nós vamos estar falando sobre as teorias que envolvem o aspecto da criação, né? As várias correntes dali que envolvem a Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a criação do universo, a criação de toda a existência da matéria e para abordar especificamente a criação especial do homem. Você vai poder aprender conosco no próximo sábado, que eu vou estar na aula aqui para vocês. Hoje nós começamos um pouquinho tarde, depois das 20 horas, mas todas as 19 horas do sábado é o nosso encontro para você aprender aqui sobre o material do Pentateuco. E já falando que quando nós encerrarmos a disciplina do Pentateuco, o próximo compromisso nosso para com você é você aprender sobre cristologia bíblica. Nós vamos sair da teologia do Antigo Testamento para entrar na teologia do Novo Testamento. Ok? Então fica aqui o convite para você. Continuando o material de Levítico. Levítico contém instruções concernentes à manutenção do lugar santo, um local separado para a presença de Deus, incluindo detalhes do sistema sacrificial, né? Então Levítico vai trazer instruções para os sacerdotes e leis concernentes à purificação. Sacerdócio, principalmente falando sobre a purificação. O que pensavam as civilizações mesopotâmicas com relação a isso? Vamos lá. No mundo antigo, acreditava-se que a impureza ela criava uma situação propícia à possessão demoníaca. Assim, a purificação precisava ser mantida, sendo obtida geralmente através de um processo que envolvia certos rituais e encantamentos. Tá? Então, nas civilizações mesopotâmicas, quando elas estavam em um templo pagão, eles eram preocupados muitos com ritos de purificação, porque eles acreditavam que um material sujo, impuro, isso facilitava então a presença de possessão demoníaca. Olha, uma grande diferença você está começando a ver aí, porque para Israel a purificação ela tem a ver com algo totalmente contrário, totalmente oposto a esse pensamento mesopotâmico. Para os israelitas, a purificação já era um valor positivo, porque ela excluía tanto regras para o comportamento ético como para normas de etiqueta. Então já tem aí
você entender esse conteúdo, esta visão com relação ao que é revelado no Pentateuco e o que as civilizações cananitas pensavam. Vamos lá. O material do Antigo Oriente Próximo também, que melhor pode nos servir para a compreensão do conteúdo de Vaikra, o conteúdo de Levítico, é aquele que oferece informações sobre sacrifícios, rituais e instruções para os sacerdotes e sobre o tratamento dado à impureza. Essas informações foram extraídas de diferentes fontes, né? Nós estamos aqui estudando o Levítico e é o que nós vamos estudar quando chegarmos lá na área do Levítico, no dia específico. Vamos fazer sempre esse paralelo entre o que está na Bíblia, o que está no conteúdo do Pentateuco e o que é registrado também nesses escritos de achados arqueológicos, tá? Que abordam também ritos desse período sacerdotal das civilizações pagãs. Instruções para os oficiais do templo. Onde é que nós encontramos isto? Na literatura hitita. Na literatura hitita, de meados do 2º milênio, ela vai fornecer detalhes dos recursos que deveriam ser usados para proteger o santuário contra invasores e impedir que fosse profanado. Não é? Quais são os textos mesopotâmicos que vão trazer para nós esse conhecimento, como era então a questão dos templos pagãos? Não, eu tenho aqui para vocês 4. O Máquilo, o Shurpo, o Bitirrinque e o Namburbu. 4 textos mesopotâmicos que vai nos dar basicamente um parecer como eram as civilizações com relação aos seus sacerdotes e aos seus rituais, né, dentro ali de um santuário pagão. O Máquilo é um texto que ele contém 8 tabuletas de encantamentos e uma de rituais ligados aos encantamentos. O Shurpo já é um material arqueológico encontrado, é um texto relacionado à purificação. Né? O Bitirrinque é um texto relacionado ali à ablução real. E o Nambubu era um texto já de encantamentos apontando para a maldição, visava a destruição. Tá? Na maioria desses textos aí que eu acabei de narrar, estava inserida no contexto de magia e de adivinhações, em que a feitiçaria, as forças demoníacas e os encantamentos representavam ameaças poderosas à sociedade. As crenças israelitas não compartilhavam dessa cosmovisão e seus conceitos de purificação e impureza apresentavam diferenças marcantes. Toda a literatura bíblica ela vai eliminar então esse elemento mágico, esse elemento aí de ritual. Quando você vê ali, sempre quando você analisa Levítico, e você vai ler ali o versículo apontando sobre a questão da purificação, não é dizendo assim, olha, aqui tem influência demoníaca, a purificação é para isso, para aquilo, não. Sempre numa alusão à moralidade de Deus. Deus é um ser santo e Ele quer que você tenha uma vida pura, uma vida limpa para se aproximar a Ele. As crenças e costumes israelitas também, certamente, elas estavam mais próximas do conceito de ritual, magia e purificação do Antigo Oriente Próximo, do que da nossa própria concepção sobre rituais e magia. Né? O que é isso? É que muitas pessoas, quando vão no texto do Pentateuco, quando vão analisar aqui os rituais registrados no Levítico, ele tenta interpretar segundo o seu pensamento de hoje. Não, nós temos que interpretar o que era registrado ali em Levítico, analisando essas literaturas encontradas de manuscritos aí, registros de textos históricos do passado, que vão trazer mais ou menos um paralelo, como essas civilizações ali do período de Moisés e dos povos no deserto, povo hebreu, eles também faziam suas adorações, eram suas crenças, eram seus ritos, e daí nós podemos traçar um paralelo naquilo que Israel pratica e naquilo que Deus proíbe para o povo hebreu não usar nos ritos e no trabalhar na liturgia dentro do santuário, dentro do tabernáculo ou dentro da tenda da congregação.
Então, nós termos uma compreensão limitada em relação à visão de mundo israelita naquele período, frequentemente nós somos inclinados a fazer uma leitura bastante inadequada dos conceitos teológicos ou dos simbolismos de algumas de suas práticas e regras. Por quê? Porque em muitos desses casos nós não temos um paralelo textual das civilizações antigas. Mas esses textos encontrados, principalmente com relação a leis, com relação aos ritos pagãos dos sacerdotes, podem nos traçar um paralelo, e aí nós podemos compreender até das proibições de Deus para o povo hebreu. Por que Deus proibiu com relação aos alimentos? Por que Deus proibiu o povo hebreu de comer certos tipos de animais, certos tipos de alimentos no deserto? Então, quando a gente compreende também como viu as civilizações pagãs, as civilizações cananitas, isso é mais fácil nós compreendermos o que está revelado no Pentateuco, aqui no texto de Levítico. Saindo de Levítico, nós vamos agora para Números. Números capítulo 1, versículo 1 diz o quê? Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída na terra do Egito, dizendo. Este aqui é o primeiro versículo de Números, e é o versículo então que vai dar o nome a este livro no hebraico, tá? E você tem aqui então o texto em hebraico, Bamidbar. Bamidbar que quer dizer o quê? No deserto, no ermo. Então, enquanto Números nos aponta aqui para uma visão de interpretação, Bamidbar nos aponta para a jornada no deserto. Amém? Como é esse versículo em hebraico? Vai daver Iavé Elmosh, Bamidbar Sinai, Beorhel Moed, Berhad Lahodesh, Hasheni, Barshaná, Hasheni, Letzetan, Meheretes, Mitzraim, Lemor. Este aqui é o versículo de Números 1, versículo 1, na escrita hebraica, tá certo? Então, o título do livro em hebraico é Bamidbar e na Septuaginta recebeu o título de Aritmoi. Aritmoi. Então, Números, né, é a nossa tradução portuguesa para a palavra aritmoi, que é o título deste livro na versão grega, na versão Septuaginta. Bamidbar, que significa no ermo, e aritmoi, que significa números, apontando para censo, apontando para a quantidade de soldados que foram levantados aí por Moisés, aptos à guerra, enquanto Bamidbar aponta para nós a trajetória do povo hebreu no deserto, em direção à posse da terra prometida. Ok? Vamos entrar então no material de Números agora, de Bamidbar. Números contém instruções para a jornada do povo pelo deserto e sobre como erguer um acampamento, bem como o registro dos eventos que aconteceram durante aproximadamente os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Tá? Além de incluir uma série de trechos sobre rituais e sobre leis. Itinerários encontrados em documentos egípcios podem ajudar a localizar diversos lugares avistados durante a peregrinação no deserto. Quando nós entrarmos realmente no material de Bamidbar, você vai saber aqui que muitos locais, localidades geográficas que são registrados no material de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, nós não sabemos ao certo aonde estão esses lugares. Existem as teorias ali, mas nós não temos como dizer que tal local encontrado, tal hotel encontrado, tal localidade ali pesquisada arqueologicamente pode ter sido determinada localidade. Então nós não temos como apontar a exatidão desses locais.
multilocais, nós não sabemos nem aonde ficaram, aonde permanecem. É uma incógnita no mundo da teologia, no mundo da arqueologia bíblica. Ok? Então, com base em registros egípcios e outros materiais que apontam localidade, nós podemos então trazer até uma autenticidade histórica para o material do Pentateuco. Esses itinerários encontrados ali no Egito encontram-se em uma série de documentos distintos, incluindo os textos da abominação ou execração. Esse texto, o que ele contém? Nome de certas cidades eram escritos em vasos que eram espalhados em rituais de maldição. É um material da 12ª dinastia da Idade do Bronze Médio. Nós temos também o texto das listas topográficas, esculpidas em relevo nas paredes dos templos, como em Karnak e Medinet Habu, que aponta ali para a Idade do Bronze Moderna. Esses dois textos, tanto o texto da abominação ou execração, como as listas topográficas, apresentam mapas em forma de listas, permitindo encontrar o nome de cada cidade de acordo com o itinerário da viagem. Então, que é importante para a teologia bíblica esse material? É porque eles podem dar luz a determinadas localidades registradas no material do Pentateuco, dizendo para a humanidade que não crê no registro bíblico que localizações que antes só continham o seu nome na Bíblia são, de fato, verdadeiras, existiam, tiveram o seu papel fundamental na história. Por isso que então esses achados arqueológicos são de suma importância para a teologia bíblica, para a geografia bíblica, para a história bíblica. É interessante que alguns lugares bíblicos, cuja existência foi colocada em dúvida por alguns arqueólogos, pela ausência de vestígios desse período do local, são citados então nesses itinerários egípcios da mesma época. Números então vai conter informações sobre o calendário ritualístico de Israel. Essas informações sobre festas e rituais são abundantes no Antigo Oriente Próximo, porque os calendários geralmente eles eram determinados pelos sacerdotes. Então, por isso aí vai conter esses itinerários. Okay? Saindo de Bamidbar, vamos entrar aqui então um panorama do que nós vamos estudar em Deuteronômio, no livro de Devarim. Começando pelo capítulo 1, versículo 1, o que diz o versículo? Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar, de Suf, entre Parã e Tofel, Labã e Azerote. O versículo em hebraico, ele começa falando assim, Hele Ha Devarim. Estas são as palavras. Deuteronômio significa a segunda lei. Deuteronômio. Porém, Devarim significa palavras. Como é que se lê este versículo em hebraico? Hele Ha Devarim Ashedibe Moshe El Kol Israel Be'ever Hai Yarden Bar Midibá Bar Ha Bati Musuf Baim Paran Ruven Tofel Velabam Verhatzerot e Vedin Sahat. Então aqui é o versículo de Devarim, capítulo 1, versículo 1. Tá certo? O título em hebraico, como eu já falei, é Devarim, que significa palavras, e a mensagem principal desse livro é sobre o amor divino. Ok? O amor divino para com uma nova geração. Vamos entrar então no conteúdo do Devarim. Devarim acompanha o formato dos acordos entre as nações. Nos pactos da antiguidade, o trecho mais longo geralmente tratava das condições do acordo
e detalhava as obrigações do vassalo, incluindo o que se esperava dele de modo geral. Lealdade, por exemplo. Assim como alguns itens específicos, tais como o pagamento de impostos e prover alojamento para as tropas que ocupavam o território. Não era permitido ao vassalo dar acolhida a fugitivos, nem fazer aliança com outras nações. Além disso, ele também era obrigado a colaborar para a defesa da nação suzerana e honrar seus representantes. Então esse aqui era o tipo de tratado entre um rei e uma nação vassala, entre o rei vassalo. E o material de Deuteronômio vai acompanhar esses modelos de tratados entre vassalo e soberano, entre o dono de uma terra e entre aquele agricultor. Então vai trazer essas exemplificações aí. O que tem mais no material de Devarim, no material de Deuteronômio? Em Devarim, as cláusulas são apresentadas em forma de leis, que detalham tanto as obrigações como as proibições. Então, alguns estudiosos que analisam o material do Pentateuco vão apontar aqui Devarim, que eu já falei para vocês que na alta crítica Devarim ele é tido como um material à parte, a fonte P, seria aqui na verdade a fonte D, a fonte de Deuteronômio é uma fonte específica. Alguns estudiosos acreditam que as leis apresentadas em Deuteronômio, do capítulo 6 e o capítulo 26, ou do capítulo 12 ao 26, estão organizadas de acordo com o Decálogo. O que aponta esses códigos de leis antigos? Os códigos antigos de leis tinham um prólogo e um epílogo, a fim de lhes conferir uma estrutura literária. Aqui é a aliança com Deus que vai conceder a lei mosaica uma estrutura literária. A aliança com Deus que vai dar esse X da questão aí. A lei apresentada em Deuteronômio, ela não vem em caráter de um conjunto de regras, mas ela vem em um caráter de aliança. Tá certo? Por isso que quando Deus ele vai fechar um acordo com o seu povo, ele vem no caráter de aliança. É uma continuidade da sua revelação da redenção, desde o período para Adão e Eva, passando por Noé, passando pela geração semita, até chegar no Sinai, em que Deus vai manifestar a sua revelação através da lei, e que esta lei aponta para uma aliança firmada entre Deus e o seu povo, entre os descendentes de Abraão. Enquanto para as civilizações semíticas, quando se falava de código civil, código de leis, tratava-se de regras entre um cidadão e o seu rei, entre o rei vassalo e o seu suzerano, aqui o código de leis para Israel, ele está apontado para uma questão de aliança, é algo então mais sublime, uma revelação que é exclusivamente de Israel. Você não vai encontrar então essa interpretação nos demais povos cananitas, mesopotâmicos, ali do período mosaico. Quando os povos do Antigo Oriente Próximo também concordavam com o tratado, eles eram obrigados a submeter-se aos termos e condições desse tratado. Num país, as leis elas são aprovadas por órgãos legislativos e devem ser obedecidas por seus cidadãos. Você tem uma nação, essa nação então ela tem um grupo exclusivo que vai elaborar essa lei, e essa lei ela vai te dar direitos e deveres que devem ser acatados por todo cidadão de determinada sociedade. Porém, existem leis internacionais. Essas leis internacionais, elas são estabelecidas não por um grupo dentro de uma nação, elas já são estabelecidas por órgãos mundiais. E muitas vezes, essas leis internacionais, elas vão resultar em tratados e acordos bilaterais, Acordos que vão estar, então, ali compactuando das suas regras aquelas nações que fazem parte do tratado. Todos envolvidos, então, nesses acordos
devem obedecer cabalmente o que está ali nas alíneas, né, registradas nessa lei. Deuteronômio, então, seria uma lei internacional para Israel. Por quê? Porque trata-se de um tratado, trata-se de aliança. Vejam só, então como a lei mosaica dada no Sinai para Israel, ela tem o formato de aliança, de tratado, ela torna-se então um tratado internacional. É neste ponto em que a lei dada no Sinai para Israel, também ela tem um sentido espiritual, ela tem um código moral. Enquanto o Código Civil, dado como aliança, ela serviu para Israel, o Código Moral é válido para toda e qualquer geração dos povos gentílicos. Por isso que a lei moral de Deus é uma lei que está em voga ainda hoje. Ela é válida para todas as nações da terra, porque aqui trata-se de um código de aliança, um tratado universal de Deus para o seu povo, e essa continuidade dessa lei moral, ela continua com a igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Os israelitas não deveriam cumprir as leis apenas por obediência à lei, mas sim por ela ser um reflexo da natureza e do caráter de Deus. A lei revelava o que Deus esperava dos israelitas como seu povo e como eles deveriam obedecê-lo para desfrutarem de um relacionamento com ele. Moisés é visto como mediador desta aliança, pois como mensageiro ou representante de Deus, é ele quem determina os termos do tratado. É Moisés que recebe então a lei de Deus e passa a sua interpretação para o povo escolhido no deserto. Moisés então aqui, ele é o mediador desta aliança. Ele, tinha então como mediador a função de apresentar a mensagem verbalmente para o povo, porém ele deveria possuir também uma cópia escrita para fins de documentação e registro. Nas culturas cananitas, o mediador ele deveria ter a posse de uma lei, uma cópia dessa lei, para fim de documentação e registro. As palavras de Moisés, advertindo o povo a ser leal aos termos da aliança, seguem essa mesma linha que se esperava de um representante legal. O vassalo deveria considerar um privilégio poder participar do acordo. Portanto, caberia ao vassalo ser prudente e refrear qualquer ação que pudesse colocar em risco esse privilégio ali. Porque o vassalo, a nação, o suzerano, eles tinham um acordo e aquele que era subjugado deveria obedecer o tratado, deveria seguir a risca que estava ali, pagar os impostos direitinho, trabalhar para a manutenção da segurança daquela cidade, trabalhar em prol da segurança até do seu sucerano, fornecendo pessoas para trabalhar na guarda civil, para poderem manter seus privilégios também ali como um rei, de autoridade delegada, ok? Então, este aqui, hoje nós encerramos todo o conteúdo da introdução ao Pentateuco. E no nosso próximo encontro, que nós estivermos aqui, nós vamos estar entrando, então, na teologia, na geografia, na arqueologia, na antropologia, na cristologia, na hamartiologia, na teontologia, tudo que envolve o texto de Bereshit e Gênesis. Eu convido você para participar. E mais uma vez, reforçando a você, nós estamos aqui trazendo para você disciplinas que fazem parte do curso do bacharel em teologia, tá? Se você quiser o certificado da disciplina do Pentateuco, você pode estar, então, fazendo um depósito bancário para o Pix 635-518-962-91. O Pix 635
518-962-91. Ou no valor de R$25 apenas. Esse é o valor do teu certificado. E quando você concluir a matéria, vamos estar encaminhando o certificado para o teu número do WhatsApp ou para o teu e-mail. Amém? Você se inscreva, você vai receber o certificado da matéria ou Pentateuco da Torá, um certificado bonitinho, vamos estar enviando para você, ok? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Incandescentes na Teologia. É ali o nome do nosso canal no YouTube que você pode estar entrando. Quando você entrar, você faça a sua inscrição, ative a notificação para receber todas as notificações daquilo que nós postarmos ali no nosso canal do YouTube, ok? Venha fazer parte do CETAB, do Seminário de Teologia da Assembleia de Deus, aqui a Pioneira em Macapá. Venha fazer parte do Instituto de Teologia CADES. Eu convido você para fazer parte, então, desse grupo de acadêmicos. Venha estudar teologia, venha aprender da palavra do Senhor Jesus Cristo. Futuramente vamos estar lançando aqui o curso básico em teologia 100% EAD e você pode fazer parte. A inscrição do curso é apenas R$50. Você pode estar fazendo. É um material também que vai ser 100% online. E os inscritos no curso básico em teologia vão receber o material em PDF, ok? Para acompanhar as aulas. E também nós vamos ter o nosso momento da nossa aula aqui presencial via Facebook. Tá? E nós vamos ter também um curso que já era para ter iniciado em fevereiro, mas nós vamos estar dando prosseguimento, hebraico avançado, tá? Você pode estar se matriculando para estudar conosco, hebraico bíblico avançado, em que nós vamos trabalhar com hermenêutica e exegese do texto bíblico. E nós vamos estar trabalhando ali texto da Torá, nós vamos estar trabalhando o texto dos escritos e nós vamos estar trabalhando o texto dos proféticos, das três divisões da Tanakh, né? Torá, Nevim, Ketuvim. Trazendo texto para vocês de suma importância, trabalhando toda essa visão, ok? Fica com Deus, fica na bênção, compartilha esta aula, ok? Eu te convido para o nosso próximo encontro, aqui que nós vamos dar continuidade ao Pentateuco. Fique na bênção, na paz do Senhor Jesus. Amém?